Fala, meu povo! Está começando mais um episódio do podcast Escola do Varejo. O nosso entrevistado de hoje ele tem formação em administração de empresas, pós-graduado em gestão empresarial, tem mais uma pós-graduação em gestão de pessoas, tem 20 anos de empresa. Ele é diretor comercial do grupo S Pessoa. Uma frase assim o define: ninguém que deu o seu melhor se arrependeu disso. Citando o autor, George Hales. Nós estamos em nossos estúdios com Milson Oliveira Santos. Seja muito bem-vindo ao podcast Fala do Varejo, Milson. Que bom tê-lo aqui. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz, pelo convite. Bem-vindo. Em meio a tantas pessoas que passaram por aqui, nessa iniciativa que vocês tiveram, eu me sinto honrado em estar aqui também, mais uma vez, assim, com vocês aqui, né, sendo convidado. Agradeço muito. Que bom, não é, Luiz? Verdade. Assim, na verdade, nós agradecemos, sabemos do seu corre, né, que a distribuidora, especialmente fim de mês, o quanto é corrido, tá? Então, assim, a gente se sente extremamente honrado. Também não podemos deixar de reconhecer que está aqui nos estúdios também, Clebson, ele é o gerente de marketing do Grupo S Pessoa. Clebson, você também vai aparecer daqui a pouco, mais de antemão, nós queremos agradecer todo o suporte que você deu. Milson é um profissional realmente diferenciado, como você diz, o Binho. Tá. Milson, eu estava vendo o primeiro, assim, o grupo S Pessoa, são várias empresas. Confesso, Luiz, que fiquei muito surpreso, porque, olha, o grupo ele é composto por S Pessoa Distribuidor, S Pessoa Embalagem, Azul Atacarejo, a Indústria Especial Alimentos, EVK Transportadora, Terrazo Restaurante e Azul Farma. Perfeitamente. Perfeitamente. Você sabia dessa quantidade de empresas, Luiz? Verdade. E uma grande curiosidade que eu tenho, né, é que o S-Pessoa Distribuidor, eu não sei exatamente, mas mais ou menos tem 32 anos de existência. Como surgiu o S-Pessoa Distribuidor, Milson? Então, Luiz e Ricardo, são várias empresas, de fato, né? O S-Pessoa, através de um sonho de Sinaldo, lá atrás, há 33 anos, de fato, ele imaginou, né, que poderia se destacar nesse cenário, podendo trazer benefícios para o varejo de modo geral. Então, foi quando ele teve, de fato, a ideia, claro e evidente, como é uma frase que ele sempre diz, né? Começou pequeno, né? E quando a gente trata com algumas indústrias que são pequenas, eles, Milson, eu também comecei pequeno, né? Hoje nós somos uma empresa de referência no estado de Alagoas, a nível Nordeste, mas lá atrás, quando o Sinaldo idealizou isso, ele sempre fala, Milson, Deus foi muito generoso comigo, porque hoje eu só tenho gratidão, porque Deus proporcionou algo para mim que eu nunca imaginava. As coisas foram acontecendo, a gente foi crescendo, crescendo, e a gente costuma dizer que para o crescimento o limite é o céu, né? Então o céu é o limite, né? A gente há 1 ano e meio fizemos uma bela aquisição, que é a Fundação Dom Cabral, e eu costumo dizer que ela veio como um trampolim. Imagina uma pessoa dando alguns saltos, pulando, e quando você coloca um trampolim embaixo, essa pessoa vai pular mais alto. Então, eu sempre trago esse exemplo, dizendo que a Dom Cabral veio como um trampolim. Uma empresa que já vem em constante crescimento, e aí a Dom Cabral veio para trazer mais aprendizado, né? A gente costuma dizer que todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Então, de forma resumida, o S Pessoa é isso, né? Toda essa trajetória que Sinaldo, a vontade de empreender corre nas veias, né? E aí foi quando veio o Azul Atacarejo, aí veio um Terrazo, aí veio um Azul Farma, o S Pessoa Embalagem, uma das empresas que Ricardo citou, lá atrás, né, Sinaldo num balcão, né, vendendo algumas sacolas e algumas especiarias, alguns temperos, e ele diz que a Milsa ali é a galinha dos ovos de ouro, né? Então foi dali onde tudo surgiu. Então a paixão que ele tem por aquele varejo ali da Rua do Sol, aquela esquina, é imensurável, né? Ele sempre faz questão de citar, né? Então aquele varejo ali, aquela esquina, Milson,
é muito valiosa. Não vamos deixar ela um pouco de lado, porque acaba que diante do faturamento que o grupo tem hoje, é uma operação muito interessante, mas ela não tem como acompanhar o faturamento de uma distribuidora, de um Azul Atacarejo. Mas ele faz questão de dar ênfase na importância do negócio, né? O quanto ele é relevante para a nossa operação. E aí tentando, claro, né, no segmento de farma, algo novo. Restaurante, para os que conhecem, Sinaldo tem uma paixão também, né? Cantina do Pirá, né? Essa Eu daí eu lembro, eu lembro. lembro. Essa eu Né? lembro. Ah, já fui Beer para bastante City, show, não Né? foi? Casa de show, né, Ricardo? era muito bom, era muito bom. Né? Mas hoje tá Então, melhor. é uma paixão também. Então, o Terraço hoje é uma realidade aqui na cidade de Arapiraca, é uma referência, né? A gente costuma dizer que a pizza do Terraço é a melhor do estado. E Sinaldo ele não fica satisfeito, né? Ele diz, Milson, não é a melhor do estado, não. É a melhor do Brasil. Ele sempre traz essa atividade para a gente fazer essa ligação, né? Então, assim, são projetos, como eu falei, quando o Cabral amplia a quantidade de projetos, né? Então, nós hoje temos uma empresa planejada até 2026, algo que para muita gente entende que é bobagem, mas, poxa, quanto mais planejado você fizer, mais bem, melhor vai ser executado, né? Então, com base nisso tudo, né, que a gente traz nossa tarefa do dia a dia, né, nossos companheiros, né, são quase 1.000 funcionários E o funcionário. ao todo, né? Rapaz, é gente mesmo. Não é Isso só em Alagoas. só em Alagoas, né? É algo que é uma dúvida que muita gente tem, o porquê de não Sergipe, que é aqui pertinho, né? Geralmente as empresas de distribuição que têm operação em Alagoas, ela também vai aqui pertinho para Sergipe. Mas a gente entende que tem muita coisa a se fazer ainda aqui em Alagoas. Então vamos deixar o terreno bem alinhadozinho, Sólido, né? né? Sólido, né? Então a pretensão da gente de fato estar bem aqui dentro do nosso estado, né? Lá atrás já surgiu algumas situações, alguns interesses, algumas viagens, né? Esse sinal já teve em Sergipe para tentar ver uma operação, mas enfim, vamos tocar a operação de Alagoas. Ô, Milson, 32 anos, mais de 32 anos de S Pessoa. Você tem 70% da vida hoje do S Pessoa é a sua permanência hoje, né? Você tem 20 anos de empresa, o S Pessoa tem 32 anos. Como foi essa trajetória sua? Então, Ricardo, eu tenho o maior orgulho disso, porque assim, o Milson hoje não se vê mais fora das pessoas, fora do grupo. A gente, pode ser que amanhã a gente se surpreenda, né? Isso faz parte também, e Sinaldo entenda que não dá mais, enfim, né? A gente não sabe. Mas o Milson, de fato, não se vê mais fora das pessoas, fora do grupo. Por tudo, entendeu? Por toda a trajetória. Desde uma oportunidade que foi dada lá atrás, né, para ser serviços gerais, né, para lavar banheiro, quando a função era essa, e por isso que essa frase que eu carrego para minha vida, tanto profissional quanto pessoal, que ninguém se arrependeu de dar o seu melhor, né? Ninguém nunca vai se arrepender. Então, lá atrás, quando foi dada a oportunidade, um garoto que tinha acabado de terminar o ensino médio, que queria um dinheirinho para ir curtir um show, né? Tomar um sorvete com a namorada, comprar um tênis, comprar uma camisa, de família humilde, meus pais não tinham condições de propor isso para mim. Então, a gente tinha que trabalhar, né? Então, foi quando foi dada a oportunidade e eu sempre, desde o primeiro dia, eu encarei aquilo como se fosse meu, né? Então, não, isso aqui é a minha empresa. A partir
de hoje é minha empresa. Então, e Deus, assim, é tão generoso com todo mundo e comigo não foi diferente, porque foi muito rápido as coisas que aconteceram, né? Muito rápido, né? Com menos de um ano de empresa, né? Eu era serviços gerais, eu tinha um dia na semana, eu nunca lavei um banheiro em casa, mas um dia na semana, o Milson, eram 5 homens no depósito, e de segunda a sexta, cada um tinha um dia para lavar banheiro. O meu era segunda-feira. Então, chegava segunda-feira na empresa, antes de qualquer coisa, eu ia lá lavar o meu banheiro, cumprir minha atividade. E eu nunca tive problema com isso, né? Porque, às vezes, o ser humano tem algumas prepotências, né? Alguns comportamentos que lavar um banheiro é um problema. Então, isso não foi problema para mim, mas as coisas foram acontecendo tão rápido que, com menos de um ano de empresa, eu recebi uma promoção para ser vendedor do balcão. Então, para a gente já é uma promoção. Eu ficava por trás, né, descarregando, carregando o caminhão, ali na Rua do Sol, né? E aí, Milson, está precisando de um vendedor aqui de balcão e a gente pensou em você. Eu estou pronto. Estou aqui. Estou à disposição. Pronto e preparado. Pronto, preparado, né, Luiz? Estou à disposição. Então, foi quando foi dada essa oportunidade. E Sinal dele tinha 2 empresas. Uma chamada Pessoa Embalagens e uma chamada Atacado, que era Pessoa Atacado, naquela época era um atacado, não era um distribuidor ainda. A gente sabe que existe uma diferença enorme entre um atacado e um distribuidor. E aí foi quando a Pessoa Embalagem ele queria unificar os 2 negócios, porque não fazia sentido. Ele tinha 2 empresas de distribuição, era 2 frotas, 2 equipes, era 2 empresas. E ele disse, não, tá errado. Eu preciso unificar, até para otimizar a minha operação logística, né? Então foi nessa leva que ele precisou de material humano, né? Gestores, compradores. E naquela ocasião, aos 18 anos de idade, 6 meses, próximo dos 19 anos de idade, eu fui comprador da empresa, né? Confesso que com muito pouco conhecimento, mas muita vontade, né? E a gente aprende na vida que o conhecimento a gente adquire, né? E o cara, quando não tem vontade, não faz sentido, né? Ele não vai adquirir, ele não vai ter vontade de querer correr. Então foi quando o Milson, um cara muito jovem, perto de 19 anos de idade, recebeu o desafio de ser um comprador. Confesso, falo sem nenhum problema, sem nenhum conhecimento. Eu não tive alguém do meu lado que dissesse, ó, IPI é imposto, produto industrializado, ICMS é imposto, circulação de mercadoria e serviço, ST é substituição tributária, PIS e CONFINS. Eu não tive ninguém, então foi muito na marra, errando algumas vezes, mas a vontade de acertar sempre foi imensa, né? Então, essa oportunidade veio, eu agarrei e, poxa, com um ano de compras, aí o Milson já era outro Milson, né? Um cara que foi procurar estudar, foi procurar melhorar, foi procurar ajuda, né? E aí foi quando o Milson, de fato, mais maduro, mais experiente, né? E as coisas foram acontecendo, e há 12 anos, há 11 anos, que de fato eu assumi a gestão da empresa como um todo, né, na parte comercial, né? Sinaldo é um cara que tem essa característica de promover muito de dentro de casa, né? Então ele sempre pensa em alguém dentro de casa. Claro e evidente, quando não tem esse alguém, aí vai procurar no mercado. Mas a primeira ideia realmente é promover alguém dentro de casa. E aí eu fui agraciado, fui abençoado e estamos na luta. A gente tem uma relação muito boa, graças a Deus. Às vezes as opiniões divergem, acredito que isso é normal, né, para o bem comum da empresa, né? Não vou estar lá para balançar a cabeça toda vez que ele falar, né? Eu vou estar para expor minha opinião e a gente entrar no consenso e alinhar os processos, né? Então, de forma resumida, foi isso que aconteceu, né? Um garoto com muita vontade,
mas com pouco conhecimento, mas eu fui correr atrás, né, do conhecimento e eu nunca digo que eu sei isso e aquilo. Eu acho que as pessoas que têm que falar, não sou eu que tenho que falar, né? Mantendo a essência da humildade, né? Algo que a gente aprende com nossos pais, primeiramente, né? Nossos pais nos ensinam, né? A ter caráter, a de fato ser uma pessoa humilde. Então é uma coisa que eu carrego também para minha vida. Está presente também nos valores da empresa, né? A gente tem 6 valores que a gente dá ênfase na empresa e um dos que me chama mais a atenção é, acima de todas as situações, a humildade. Então, esse é o Milson, que todo dia está à disposição de todo mundo para tentar contribuir e aprender um monte. Então, no caso, fazendo uma linha do tempo, fantástico, né? Você observa. Realmente, quem conhece o Milson, o que ele falou, realmente ele é isso. A trajetória do Milson, quando nós falamos nos stories, quando eu falei do exemplo a ser seguido, há muitas pessoas que exemplos também. Mas o seu caso em particular, você então começou como ajudante de serviços gerais, depois foi ser balconista, aí depois comprador, aí depois assumiu a gestão. Perfeito. Então pode-se dizer que o Milson realmente fez um alicerce começando. Se fosse numa casa, seria a sapata, né? Fez perfeitamente. A base, viu? A base do SPC. Se fosse no futebol, seria como, Luiz? A base, juniores, e chegando no profissional. E a gente observa que realmente o seu sobrenome é Oliveira Santos. Isso. Mas as pessoas não é o sobrenome, é Milson do S. Pessoa. Isso. Criou uma referência, né? Criou uma referência. Ô Milson, eu vejo dentro da história de vocês, na carta de apresentação que o pessoal enviou pra gente, né? Suporte, esse cara passou. Muito obrigado, viu, Clebson? Muito obrigado. Tem um ponto que me chamou a atenção, que vocês saíram da guerra de preço e começaram a focar e desenvolver fornecedores com exclusividade. Quando foi que vocês tiveram essa visão e enxergaram essa necessidade de desenvolver isso? Então, boa pergunta, viu Luiz? Eu falei um pouco no meu resumo aqui, trazendo um pouco da diferença, dizendo que existe uma diferença entre atacado e distribuidor. Então, há 16 anos atrás, a empresa tinha 16, 17 anos de existência, a gente percebeu, né, principalmente Sinaldo, percebeu que a guerra de preço, ser atacado, ou carregar um caminhão cheio de commodities que deixam a rentabilidade baixa para a empresa, muito peso, depreciação de carro, não estava sendo mais interessante. Então, foi uma atitude um pouco drástica, realmente saindo da guerra de preço, né? A gente fez uma modificação em sinal do eu não quero ser mais atacadista. Eu não estou suportando ser atacadista. Então, a gente de fato migrou para ser distribuidor. Então, há 16 anos atrás, a gente começou a fechar algumas parcerias, né, de distribuição, para a gente bater no peito e dizer, poxa, me dá teu produto aqui no estado, só eu vou tomar conta quanto distribuidor e eu vou cuidar bem dele. Claro, é evidente, tem algumas indústrias que têm esse perfil, tem outras não, a gente tem que respeitar, mas lá atrás, né, um refresco chamado Goli. Eu lembro. Lembra, Ricardo? Lembro. Rapaz, me desculpa até interromper, mas na época eu vendia refresco, eu disse, rapaz, o trabalho do S Pessoa chegava a incomodar, eu não conseguia desenvolver o refresco pelo trabalho que a sua equipe de vendas fazia. Até parabenizo, viu? Perfeito. Então, lá atrás foi quando nós fechamos. E para a equipe de venda, né, Luiz trata com o vendedor, Ricardo, gestor de vendedor, sabe que não é fácil, né? E você convencer o vendedor, você chegar numa reunião e apresentar um produto desse, a equipe, você vê pelo semblante, né? Não precisa nem falar muito, né? A equipe meio que, poxa, refresco Goli? Quem é refresco Goli, né? E a gente começou, de forma estratégica, a mostrar para eles
o quanto eles iriam ganhar financeiramente, porque se é um produto exclusivo, eu consigo rentabilizar mais a operação, certo? Eu consigo dar um percentual de comissão melhor para meu vendedor. Então, conta burra. A gente começou a fazer conta. Exemplo, chama o vendedor Luiz. Luiz, poxa, hoje você vende desse commodity aqui 100 mil reais. Mas pelo fato de ser uma guerra de preço, pelo fato de eu não ser exclusivo e a margem é muito baixa, eu só consigo te pagar 0,5% de comissão. Vamos calcular aqui quanto dá em dinheiro? Vamos. Então, chegamos a 500 reais. 100 mil reais, 0,5%. Beleza. Agora, Luiz, aqui está o refresco Golem. Tu não vai precisar vender os 100 mil para tu ganhar os mesmos 500, não. Certo? Se tu vender 10 mil reais a 5% de comissão, tu vai ganhar os mesmos 500. Então, vamos canalizar. Tu tem uma carteira de 70 clientes. Vamos tentar fechar com metade dela, 1.000 reais em cada um. Então, a gente começou a fazer essas contas com a equipe. E a gente sabe que ser humano, né, ele não estava enxergando a oportunidade. Ele estava enxergando o que ele iria perder. E o ser humano, de modo geral, ele olha mais para o copo vazio do que para o copo meio cheio, né? Ele não vê o que de fato vai agregar para ele, ele imagina só a perca que ele tem. Então, nessa transição, nós perdemos alguns profissionais, porque nem todo mundo quis apostar, começou a entender que a empresa estava louca, que não fazia sentido, que a gestão está pensando em coisas diferentes. Mas só para trazer um número assim de percentual, hoje, lá atrás, quando éramos um atacado, nós faturávamos 10% do que a gente fatura hoje. Então, assim, com o decorrer do tempo, aquela decisão de Sinaldo já deu a entender, já ficou claro para todo mundo que foi a melhor decisão, foi a mais assertiva. Saindo da guerra de preço, tentando fechar parcerias comerciais mais interessantes para a operação. Então, isso foi um divisor de água na empresa muito grande. E a gente que faz parte da gestão fica feliz porque ninguém faz nada sozinho, né? As pessoas dizem assim, Milson é diretor comercial do Grupo As Pessoas. Milson, como é que tu faz para gerenciar tudo isso? E assim, para mim é muito claro, eu sou um cara muito humilde, que não é o Milson. O Milson, ele faz parte do processo. Mas não é o Milson. Tem muita gente envolvida na operação. Né? Tem muitos braços. Não é o Milson. Digo isso de coração, digo isso por Sinaldo, direto. Não, o Milson aqui, não é o Milson. É o time todo, né? É o conjunto, né? Pela hierarquia, né? Eu não gosto de dizer, os que estão abaixo do Milson, porque o abaixo ele pode soar como... Mas são as pessoas que estão ali do lado do Milson, né? E aí essas pessoas têm outras pessoas que estão do lado delas. E as outras pessoas têm mais pessoas do lado delas. Então, imagina, eu falei, quase 1.000 funcionários. Então, poxa, se é o Milson, demite os 999, deixa só o Milson. E a gente não vai sair do lugar, né? Não vai ter um motorista que vai fazer a entrega, não vai ter o cara para carregar o carro. Então, assim, essa trajetória foi muito legal. Sinaldo, assim, entre as decisões que ele precisou tomar como empresário, eu acredito que foi a mais assertiva nesses anos tudinho, né? O fato dele, poxa, eu não quero ser mais um atacado, eu quero ser um distribuidor. E aí, realmente, foi muito árduo, foi muito pesado. A gente perdeu muitos profissionais, porque não acreditaram no projeto. Mas até hoje, né, tem pessoas, né, de lá de trás, né, o Kleber não pode deixar de ser citado, foi um cara que está com a gente também há muitos anos e abraçou a causa e digo, não, eu estou aqui, o que for pedir para ser feito, a gente vai procurar fazer. E aí vem um Fagner vendedor. Então, assim, são muitos vendedores, são muitos profissionais envolvidos na operação que abraçaram a causa. E aí foi muito assertivo, né? A gente, de fato, fechar parcerias comerciais, dizer, ó, me dá teu produto que eu vou cuidar dele.
né? E aí a gente percorrer esse caminho. São quantos fornecedores vocês têm de marcas? Hoje nós temos 72 fornecedores. E ela tem uma variação porque a gente trabalha com material escolar, trabalha com material descartável, trabalha com as empresas de distribuição, né? Hoje as pessoas, em cada CNPJ, em cada varejo, nós temos 5 profissionais. Cada um defendendo a bandeira de uma pasta. A qual, em breve, né, de antemão aqui falando, né? Opa, gente, novidade. Então, em breve nós estamos com um novo negócio, uma nova empresa, né? Pode citar o nome? Não, se não é resenha. Em breve a gente... Vai ser uma surpresa. Em breve a gente vai... o nome está 99% já pré-fixado, pré-estabelecido, mas a gente quer separar um momento especial para a gente fazer essa divulgação, né, para todo mundo. Então, entre tantas empresas que o Ricardo falou ali, vai existir mais uma para complementar esse grupo seleto de empresas que nós temos no grupo. Eu vejo que vocês trabalham com a rainha dos biscoitos, M. Dias Branco. Como é trabalhar com esse fornecedor? A particularidade dele hoje? Então, M. Dias Branco é um fornecedor que está com a gente desde 2009. Né? 16 anos. Então, assim, com todo respeito a todos os outros fornecedores, né? Mas é como você falou, Luiz, é a rainha dos biscoitos. E o cheque que ela tem no mercado, né, é muito alto, né? Ela requer uma atenção muito grande, né? Ela requer um trabalho, né, bem executado, né? Ela precisa de profissionais capacitados e a gente está vivendo um momento com M. Dias, embora 16 anos, mais uma lua de mel, né? A gente, com M. Dias, acredito que a gente faz um trabalho muito interessante com M. Dias. Isso são palavras da própria indústria, né? Que é muito... Você dizer que faz, você percebe que eu não fico muito à vontade para dizer que a gente faz. Porque é muito bom que as pessoas enxerguem e que as pessoas falam. Né? E as pessoas falam do nosso trabalho. Então, M. Dias, a gente está num momento muito bom, é um grande desafio todo dia, né? Exige mais um pouco da equipe, porque tem que estar auditando o PDV, né? Tem que auditar a concorrente, né? Tem que estar bem pertinho do produto, né? Fazer leitura de gôndola, ver precificação, ver avaria, aqueles passos básicos de um grande profissional, né? O que a gente sempre cobra da nossa equipe. Luiz com certeza recebe alguns vendedores que geralmente o cara, antes de chegar no Luiz, ele tem que fazer toda a leitura para chegar no comprador bem embasado. O Ricardo pode até falar sobre isso, um cara muito experiente. E M. Dias exige muito isso. Né? É um fornecedor muito nervoso, alguns produtos muito commodities, né? Um espaguete, uma creme crack, uma marinha, mas um recheado. Então exige muito. Então assim, Luiz, de modo geral, é uma exigência muito grande, mas o quanto nos faz profissionais mais capacitados. Porque a exigência, ela tem 2 pontos de vista para você enxergar, né? Algo como chato, né? Poxa, tá exigindo de mim, tá sendo chato. E algo como aprendizado. Então, quanto mais a gente consegue exigir da pessoa, mais a gente consegue sugar, mais a gente consegue performar, né? Então, o vendedor que enxerga, poxa, M. Dias Branco, eu estou com M. Dias, né, um dos principais fornecedores, né, do segmento, né? Então, eu vou agarrar aqui, por mais que a cobrança venha, eu vou procurar me preparar para conseguir fazer uma entrega boa. Então, a M. Dias, de modo geral, é isso. A M. Dias, vocês foram o grupo S Pessoa, da pessoa do Sinal de Pessoa, né? Junto toda a equipe, claro. Foi destaque nacional. Isso. Né? Vocês foram premiados. Nós fizemos aqui, nós fizemos o nosso dever de casa e queríamos aqui, né, reconhecer que destaque nacional no evento de M. Dias Branco foi a S Pessoa Distribuidor. Então, as convenções existem, né? Tá mais em evidência, né? E aí
ano passado, o Sinal teve uma ideia bem bacana, né? E aí, junto com a parte comercial, junto com o marketing da empresa, nós fizemos um case de sucesso aí, né? E a M Dias reconheceu a gente, né, como destaque nacional, a meio a todos os distribuidores do Brasil. Na convenção, nós fomos homenageados, né, por conta desse case, por todo o trabalho que a gente vem performando. E meio que pegou a gente de surpresa. Uma surpresa boa, viu? Foi uma surpresa muito agradável, né? Então, a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho lá, né? Sinaldo falou um pouco do trabalho, falou um pouco da execução, então foi bem legal. Pessoal, estamos aqui com o diretor comercial do grupo S Pessoa, Milson Santos. Falando um pouco sobre vendas, Wilson, como é dar feedback a uma equipe de 140 vendedores loucamente loucos para vender? E com 6 equipes, Sim. 140 vendedores com 6 equipes. Então, a gente até está fazendo um trabalho junto com o pessoal do Dom Cabral, né? A qual eu comentei. E tem um livro. Eu não sou um cara muito adepto de leitura, não, tá? Mas a Dom Cabral, ela vem mexendo comigo. É como eu falei, a gente tem que estar aberto a novos aprendizados, né? Fazer aquelas autorreflexões. É algo que eu procuro fazer muito. E a Dom Cabral, diante de algumas coisas que ela nos trouxe, o fato da leitura, ela vem instigando muito a gente. E tem um livro chamado Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Então, esse livro, a gente está lendo ele, eu não concluí ainda, mas fala totalmente de feedback. É um livro voltado para o feedback. Eu lembrei do livro por conta da pergunta do feedback, como dar esse feedback. Então, assim, são 140 vendedores. A gente temos 2 gerentes, né? Marco Lins de um lado, Kleber do outro, fazendo a gestão. E aí nós temos mais 12 supervisores. 12 supervisores. 12 supervisores, né? Então, também dando suporte, né? Uma parte com o Kleber, outra parte com o Marco Lins. E, de fato, temos os vendedores. E nós temos uma rotina, né, na nossa reunião de vendas, que a gente fala muito de feedback, né? De dar justamente esse feedback, de chamar o vendedor. Lá atrás, no passado, né, a liderança era muito na força do murro na mesa, né, do falar mais alto. Poxa, a gente sabe que não funciona mais. Né? A gente sabe que não funciona. Às vezes você conversa com o cidadão, olha no olho dele, mostrando um número, dando um feedback, né, do que de fato ele fez de positivo, do que de fato ele fez que não foi muito agradável. E aí muitas das vezes você fala de forma bem breve, mas mostrando para ele a situação, que é melhor do que... eu acho que é mais forte do que você dar um grito, dar um murro na mesa, né, e outras situações. Então, o feedback tem que estar presente, né, para cada gestor, né? O gestor, ele tem que saber dar esse feedback. E o livro, ele fala muito desse feedback, né, dos tipos de feedback que você precisa dar. E ainda no contexto de liderança, né, outro livro também, eu não sou muito adepto à leitura não, mas falando de outro livro, e esse de fato eu já li já tem algum tempo, é O Monge e o Executivo, né? É um livro que fala da essência da liderança, né? Ele de fato traz 2 cenários, né, trazendo a liderança, né, do líder por poder ou do líder por autoridade, né? E a gente tem que saber diferenciar isso, que o líder por poder, ele vai exigir, a pessoa vai fazer por conta do poder que a pessoa está colocando naquela situação, né, pela exigência, pela obrigação. E o líder por autoridade, muitas das vezes a equipe vai fazer porque você está pedindo e precisa que seja feito, né? É de uma forma que, após eu ler esse livro, eu não gostava mais que as pessoas me chamassem de gerente. Porque ele traz também 2 cenários. Ele separa o gerente do líder. Ele diz que o gerente é uma pessoa e o líder é outra pessoa.
E aí, desse dia para cá, quem me chamava de gerente, eu ficava, poxa, eu comecei a ficar incomodado. Porque o gerente é aquele que manda, que obriga, né? Que não tem meios de pedir, né? E o líder é aquele que está junto, é o líder servidor. A gente sabe, né? A gente aprende na vida da gente que o maior líder da história foi Jesus. Foi Jesus. E o que ele mais fez foi servir. Então, poxa, ele não foi o maior líder. A gente tem que se espelhar nas pessoas boas. Não estou dizendo aqui que o meu seja Jesus, nem que ninguém vai ser Jesus, não. Mas o que a gente puder absorver e poder praticar desses exemplos vai ser muito valioso para a gente. Então, o meu sempre procura ter essa essência, né, de fazer com que o meu seja um líder servidor. Eu falo, desde fazer algumas coisas para a equipe que seja espelho, né? A gente costuma dizer que a gente talvez fuma um cigarro e a gente vai proibir que nosso filho fuma. Nós somos o espelho dele, nós somos o líder dele. Então, eu vou tratar o outro com indiferença e vou cobrar da minha equipe que faça diferente. Então, uma frase muito comum que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não é verdade? Então, que nós seja exemplo para a equipe, né? Então, é com base nesse contexto que a gente procura dar os feedback, né, para os gestores, para os supervisores, para a equipe de venda, né? Lá na empresa a gente não nenhum vendedor, o telefone do Milson ninguém pode ligar, pelo contrário. Claro, é evidente, nós temos 2 gestores de mercado, nós temos 2 supervisores, né? Nós temos analistas internos para dar suporte, nós temos compradores, mas o Milson não é blindado, não. Não, pelo contrário. A gente procura atender, procura entender o porquê da ligação. Poxa, tem fulano, por que não falou com fulano? O que ficou não resolvido com o seu supervisor? E realmente assim construindo esses feedbacks. Entendeu, Luiz? Dessa forma a gente vai conduzindo a equipe para que todo mundo esteja com o mesmo pensamento, né? Rapaz, quando você citou Jesus Cristo, eu lembrei, né, que diz: o maior dentre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Eu não sou o maior dentre vós, eu, porém, não sirvo a vocês. Né? Eu, parafraseando também, aproveitando, a cultura da empresa é algo que sempre me toca. E assim, a gente observa, as empresas têm, claro, que a sua cultura adaptável à realidade de cada empresa, né? Uhum. Mas teve alguns pontos aqui que me chamou a atenção. E é interessante, Luiz, porque a gente são pontos que a gente também não vê assim em todos os lugares. Eu destaco 3, Milson: cultivar gratidão, inovação e paixão em servir, priorizar a humildade em todas as situações. Eu queria o seguinte, que nós, primeiro, o porquê de cultivar a gratidão? Poxa, Ricardo, eu sou exemplo claro, né? Existe vários, né? Sinaldo, ele é um empresário de sucesso, né? Um empreendedor que corre na veia, que o sangue de empreendedor, mas um cara que tem um coração do tamanho do mundo. Para aqueles, principalmente, que estão com ele. Hoje, o pessoal geralmente fala em desvio de função, né? Existe muito as leis trabalhistas, né? O pessoal às vezes se apega. E eu sempre digo, não só o Milson, como tem outras pessoas também que comungam desse mesmo pensamento, a gente está lá para servir o sinal no que ele precisar, né? Eu respondo por toda a área comercial do grupo, né, de todas as empresas, mas às vezes o Sinaldo trata comigo algo específico do financeiro, algo específico de logística, e a gente está muito imbuído nesse processo de tentar ajudar. E por que eu estou falando nisso antes de falar da gratidão? Porque da mesma forma como o Sinaldo não desvia a função dele como empreendedor, se de fato for isso, ele não tem nenhuma obrigação
de pegar o Milson em casa, no momento que eu tive um acidente de futebol, precisei passar por algumas cirurgias, e levar até Maceió, num dos melhores médicos do Nordeste. Não sei se está claro o contexto. O desvio de função que eu estou trazendo é porque talvez para onde a gente sinal desviou a função dele. Tá me entendendo? Então, então por que eu vou fazer isso com ele? Então, aí é onde vem a gratidão, né? Eu passei por um episódio, eu vou contar rapidamente, mas existem vários relatos, não só do Milson, como de outros funcionários, onde eu tive uma lesão no futebol e tive um rompimento de ligamento, né? Ligamento colateral medial, ligamento LCA, né? E uma lesão no meu nervo da minha perna, que parecia negócio de Ronaldo Fenômeno. Mas enfim, o futebol é muito diferente, tá? Muito diferente. Mas foi uma lesão muito grave, né? Eu passei por alguns processos e Sinaldo, como dono da empresa, me ligar num domingo à noite, dizer, Milson, amanhã nós vamos para Maceió. Eu já tinha feito uma cirurgia aqui em Arapiraca. E ele disse, não, amanhã nós vamos para Maceió. Então, o doutor Sérgio Canuto já foi médico da seleção brasileira de vôlei. E nós vamos para lá com intermédio também de um representante, né, o Tarcísio. Né, muita gente conhece o Tarcísio, né? Tarcísio da Maratá, ele amigo do doutor Sérgio Canuto. E intermediou essa visita, né, essa consulta, e Sinaldo, naquela oportunidade, Sinaldo estava para cumprir a função de ser motorista do Milson. Então, poxa, ele tem condições de mandar qualquer pessoa me levar. Ele não teria obrigação de me levar até lá, mas vamos dizer que ele desviou a função, né? Então ele me ligou, Milson, e aí, tudo bem? Tudo bem, Sandro? Amanhã eu tô aí, Milson, 7 horas da manhã, pra gente ir pra Maceió. E eu sei, entendo, mas foi o que, Sandro, que aconteceu? Não, a gente vai levar você ali pra um cara que vai cuidar do seu problema também e tal. Então, assim, isso é um relato. Existiu vários outros relatos do Milson e também de outras pessoas lá na empresa. Né? Senão eu sempre falo, aqueles que são meus, os meus que ele se refere são aquelas pessoas que vestem a camisa da empresa sem ver horário, sem ver função, sem ver problema com isso ou com aquilo outro. As pessoas estão dispostas a vestir a camisa não só no sentido figurado de colocar a camisa no corpo. É vestir de fato e encarar como segunda pele. Então, o cultivar a gratidão é algo que o Milson, poxa, eu entrei na empresa, eu não tinha uma bicicleta para andar, né? Eu construí minha família através da empresa, a oportunidade que a empresa me deu. Consegui realizar sonhos que talvez eu nem imaginava que ia acontecer comigo, de viagens e algumas outras coisas. Então, poxa, eu tenho que ser muito grato a essa empresa, né? Então, cultivar a gratidão é algo que a gente cultiva muito lá internamente, né? As pessoas são gratas. Do jeito que Milson foi promovido, existiram várias promoções. Hoje, nós temos 13 pessoas, não, são 14 pessoas que fazem a gestão de outros setores. Tem o gestor logístico, tem o gestor financeiro, de produção, de RH, departamento pessoal, contábil, enfim, dos setores. E somente uma pessoa não foi formado lá. Então, de 14 gestores, eu falo que os 14 gestores regem todos os colaboradores, somente um não foi formado lá, que é uma psicóloga que nós temos. Uma psicóloga. Então, todos os outros, poxa, a gratidão é algo que a gente carrega. Eu falo dos 14, mas eu falo de subgerentes e compradores e supervisores, enfim. Então, o cultivar a gratidão é algo muito comum lá na empresa, né? Nosso gerente de marketing foi formado lá junto com a gente. É isso aí, Cleber.
O Clebson, perdão. Foi formado lá junto com a gente. Então, não tem hora, não tem dia, né? Clebson, olha, Clebson, após o podcast aqui, tem um evento ali que vai até 3 da manhã. Tô dentro. Não pensa duas vezes. Ah, não sei se vai dar. Eita, é por quê? Não tem essa restrição. Então, o cultivar a gratidão não é algo que a Dom Cabral ela nos ensinou, foi outra coisa que eu aprendi. A Dom Cabral, os valores da empresa são inegociáveis. E você tem que contratar e demitir com base nos valores. Você faz uma avaliação de um profissional, se você enxergar alguma característica que ele não se enquadra em um dos valores, não faz sentido estar na empresa. Ou se um colaborador que está na empresa hoje e se comportar de tal forma, descumprindo um dos valores, não faz sentido estar na empresa. Então, Dom Cabral nos ensinou que os valores, ele demite e contrata pelos valores. E promove também. Né? E promove pelos valores. Eu percebo, Milson, na sua fala, é óbvio, né, que você tem uma gratidão enorme ao Sinaldo Pessoa, à empresa, mas eu vejo que quando você fala do Sinaldo, o seu olho brilha. Você vê que o que ele fez, que ele não tem obrigação nenhuma, dentre várias histórias, né, mas essa em particular, dele ser o teu motorista naquele momento que você mais precisou. Ele não teve, como diz na gíria, né? Entre nós tudo é plano, não tem ladeira não. Então a gente percebe que a gratidão na sua fala é algo tocante e contagiante. Parabéns. Obrigado. Né? Uma outra coisa, inovação e paixão em servir. Ela é outro valor que chama muita atenção, né? Porque nesse mercado tão competitivo, você tem que estar inovando a todo momento, né? A todo momento a gente tem que estar pensando em novas maneiras de fazer um produto, né? De tratar o cliente, né? de melhor forma, de fazer uma ação de abordagem, de fazer uma ação no PDV, no cliente, né? Então, essa inovação, ela nos deixa inquietos, porque a gente tem que estar se mexendo, tem que estar mudando a todo momento, né? A gente não pode ser algo estático, né? Algo parado. O mercado vem exigindo muito isso, de modo geral, né? A gente conversa com alguns colegas de profissão, com alguns empresários, e é notório que a mão de obra ela está escassa, né? Ela está escassa. Então, quando você tem uma empresa inovadora, né? Você traz mais pressentimento para a operação. Então, o inovação que trata nos nossos valores e paixão em servir, ela não trata só do nosso cliente. A gente sabe que os três pilares, os três maiores pilares de qualquer empresa é o colaborador, o fornecedor e o cliente. Isso a gente sabe, né? Além que os três principais pilares. Então, se você não estiver inovando com o seu cliente, se você não estiver inovando com o seu colaborador, se você não trazer um bem-estar, né, para o seu colaborador, para gerar pressentimento, para fazer com que ele enraize dentro da empresa. E aí volta também no fato da promoção. Então, muita gente foi promovida. Então, será que aquele que está lá, poxa, pode ser eu próximo, né? A gente contratamos agora recente 3 promotores de venda e ele faz todo um treinamento, faz todo um processo da empresa, de um dia todo. E antes de ele ir para o trabalho, aí eu vou lá bater um papo com ele de meia hora, 25 minutos, meia hora, só para deixar mais enraizado na cabeça dele o quanto pessoas internas já foram promovidos e amanhã pode ser que seja um deles. Para ele sair da empresa com toda essa paixão em servir, né? Poxa, eu vou fazer algo novo no mercado, né? Aí vem a criatividade num ponto extra, né? Vem a criatividade numa abordagem. Então, assim, é um dos valores que a gente preza muito também, né? Inovar e paixão em servir, né? A gente fizemos esse último final de semana, Clebson esteve presente junto com a gente, uma viagem com os clientes,
para o Iberostar, né? Um resort aqui da Bahia. E, poxa, como é bom servir os nossos clientes, né? E ao final da viagem, e a gente sabe que não é da boca para fora, né? A gente está indo no ônibus, no trajeto de volta para a nossa sede, Arapiraca, e a gente vê no grupo os clientes agradecendo, né, o atendimento, o quanto foi bem acolhido, o quanto foi bem servido. Então, poxa, a gente que está à frente de uma gestão, a gente fica sensação de dever cumprido, né? E eu não estou dizendo isso para se vangloriar, não se trata disso, né? Se trata de servir bem o cliente, né? Trazer algumas inovações que a gente sempre traz nas nossas viagens, para fazer com que o cliente tenha, de fato, esse gostinho. E existe o cliente que viaja com a gente, eu não quero perder mais, né? Ano que vem eu quero estar mais uma vez com vocês, porque é muito prazeroso, né? Então, poxa, inovação e paixão em servir é isso. E só para concluir aqui, Luiz, só para as três partes e essa parte de priorizar, quando chamou a atenção, priorizar a humildade em todas as situações, cliente, equipe de venda, funcionários como um todo. É manter os pés no chão, né? Às vezes existe algumas pessoas que ocupam alguns cargos de liderança que a humildade passa longe. A gente conhece alguns, né? E, poxa, por quê? Né? É tão bonito a humildade, né? É tão bonito você fazer questão de cumprimentar o outro, né? Independente de sua função. E eu vou mais além porque eu digo que em todas as empresas só existem duas funções. A do empregado e a do dono. Então, o Wilson com cargo de diretoria e tal. Poxa, isso. Certo, mas aí isso me dá a oportunidade de eu ser arrogante, prepotente, não ser humilde, de maneira alguma. Então, é algo, poxa, Sinaldo é o dono da empresa, é um cara muito humilde. Por que o Milson ou qualquer outro gestor dentro da empresa tem que ser diferente? Se o dono, é aquela historinha que a gente contou, né? O espelho, né? Poxa, o nosso maior líder quanto empresa é Sinaldo. Ele é um grande empresário, né? Um homem de sucesso. Então, por que não priorizar a humildade, né? Em todas as situações? De cumprimentar, né? Às vezes a pessoa chega numa roda, faz questão de cumprimentar todos, né? De fato, ser humilde, entendeu, Ricardo, Luiz? A gente tem que... Poxa, a gente não leva nada dessa vida, né? Poxa, vamos fazer o bem, então. Vamos tratar as pessoas boas, as pessoas bem, né? Então, isso se resume nisso, né? A gente precisa tratar bem as pessoas, porque também a gente quer ser bem tratado, né? Então, vamos ser humildes. E a humildade, ela está muito ligada a isso, né? E só para complementar, a humildade não é ser besta, não, né? Porque muita gente às vezes confunde, não é? Então, existe uma diferença, né? De fato, a essência do Milson e da equipe das pessoas, né? A família dessa pessoa, ela preza muito por essa humildade, né? Isso está muito bem presente. Quem conhece a fundo a empresa, quem conhece todos os gestores da empresa, né? Está muito presente a humildade, né? Não é só tá o Milson aqui representando toda a empresa, mas toda a equipe pensa dessa mesma forma, né? Prezar pela humildade. Então... E sobre a questão da viagem que você falou, eu vejo interessante esse trabalho de levar os clientes para uma viagem, porque gera memória afetiva sobre a viagem. Criou um laço, por exemplo, viajou para a Itália, o cara falando com o afilhado, né, o neto, criar essa memória afetiva. Muitas empresas estão fazendo esse trabalho de viagens. Perfeito. E eu vejo um ponto interessante. Agora, tem uma pergunta que eu quero fazer, que quando a gente está falando com os vendedores, que gera um debate, que é Lá vem o Luiz. que é a seguinte:
Com a inovação da tecnologia, principalmente da IA, inteligência artificial, você acredita na sua visão que a profissão vendedor vai deixar de existir? Ô Luiz, não. Realmente a IA ela está muito evidente aí, né? Eu acredito que ela vai ser um suporte muito grande, né? A tecnologia, né? A pandemia, de fato, ela acelerou muita coisa, né? Algo que talvez ia acontecer, não sei, 2030, está acontecendo agora, né? Ela acelerou alguns passos, mas para a figura de vendedor especificamente, o corpo a corpo, o olhar, o relacionamento, ele tem muita interferência, né? Em um negócio, né? Em uma operação. Então, a IA ela vai ajudar, né? Nosso sistema hoje, né, usa a IA, né, em alguns meios e quando o nosso vendedor vai atender algum cliente, através de uma IA, ela já faz uma sugestão de mix, né? Ela já traz o que o cliente compra habitualmente. Antes de fechar o pedido, ela traz o cenário dizendo que, poxa, o Luiz geralmente compra esses itens, mas nessa venda esses itens ficaram fora. Então tudo isso é IA, né? A IA ela vem dando esse suporte, né? Ela vem nos auxiliando. E e eu acredito que assim, a figura do vendedor ela é muito importante, né? O corpo a corpo, né? O olhar. A gente sempre orienta a nossa equipe de venda, como eu oriento também meu time lá de compras, né? Do Azul, a manter um relacionamento muito sereno, muito saudável com o fornecedor, né? É inevitável não falar um pouco do que foi falado nesse mesmo podcast aqui pelo nosso amigo Aloysio, do tratamento. Então, a forma como a Aloysio trouxe esse cenário, né, falando do atendimento, do bom relacionamento, do atender bem as pessoas, poxa, isso tem contexto com a humildade que eu, que eu trouxe aqui também, né? Tem contexto de você manter uma relação saudável. Então, geralmente, não vai existir aquele negócio frio, olha, quanto é teu preço disso aqui? É tanto, bote tanto, acabou. Não, né? A IA é uma ferramenta muito importante, friso isso, né? Mas a função de vendedor, eu acredito que está acima da IA, se a gente for elencar. Lembrando que uma coisa vai complementar a outra, né? A gente tem plataformas do BI hoje que não deixa de ser um IA, não deixa de ser informações que chegam, não deixa de ser auxiliadores que vão ajudar na performance do profissional no ponto de venda, né? Vai sinalizar algo que talvez ele esqueceu de oferecer, vai guiá-lo, né, a fazer as boas práticas. Então, assim, geralmente quando a gente está tratando com um comprador, eu sempre comento, poxa, procura saber o que o cara gosta, se ele gosta de futebol, se ele gosta de vaquejada, se ele gosta de paredão de som. E você, enquanto profissional, tenta aprender um pouquinho de cada coisa. Porque você tem uma gama de clientes, com o cliente ele odeia futebol. Então, não fale sobre futebol, fale sobre vaquejada. Se ele gosta de vaquejada. Outro já gosta de futebol, então procura saber. Então, o relacionamento, o corpo a corpo, ele é essencial, entendeu? Então, assim, eu acredito que aí é algo muito importante, porém, a figura humana, ela tá mais em cima, Ela entendeu? será sempre insubstituível, né? Ela Esse sempre relacionamento interpessoal. Já imaginou se tivesse a IA e não tivesse você presente aqui, como seriam as perguntas, não é? verdade, então, verdade. A IA não fala positivo aqui. Não, agora é interessante. A IA, você faz uma pergunta e você diz o seguinte: olha, muito obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. Aí ele diz: obrigado, ele te abençoe também. Ele interage, mas o ser humano ele ainda é insubstituível, É né? substituível. Eu queria fazer ainda o que o Luiz falou sobre essas viagens que o grupo patrocina. Primeiro, reconhecer que é um procedimento que já vem há anos, tá? E eu ouço relatos positivos de pessoas que dizem o seguinte: olha, Ricardo, imagina o seguinte. Nós sabemos que tem cliente que tem condições de comprar aquela viagem, Perfeitamente, Ricardo. tem condições de comprar 10 viagens daquela. Perfeito. Eu disse, e por que você vai? Disse, primeiro, muito bom, Luiz, que você falou, essa interação entre pessoas do mesmo segmento. Então, eu queria aqui primeiro parabenizar
assim, o grupo S Pessoa, especialmente a distribuidora, por patrocinar isso. E queria também ressaltar você que nos ouve nesse momento, e a você, o diretor comercial, e ao Clepson, que é o gerente de marca. Isso era uma das coisas que a gente fala muito. Em toda inauguração de supermercado, a distribuidora S Pessoa está presente. E outra, vocês fazem uma degustação. Primeiro, parabéns pela forma, o inflável. Como é o nome Alex. O Alex. Alex, parabéns pelo seu trabalho, meu santo. E a equipe de promotores, o trabalho que vocês fazem no PDV, seja inauguração, seja uma reinauguração, é digno de nota. Então, a distribuidora S Pessoa, fica aqui os nossos reconhecimentos por esse trabalho belíssimo que vocês fazem. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Deixa eu vender aqui também o nosso jabá, lembrando que nós somos o primeiro podcast de Alagoas destinado ao varejo em geral, viu? É isso, bem lembrado. Bem lembrado. Tem que fazer nosso merchandising. Perfeito, legal. Nós estamos aqui com o Milson Santos, diretor comercial do Grupo S Pessoa. É isso aí. Ô Milson, uma curiosidade que eu tenho, vocês também trabalham com marcas próprias de vocês. Quando surgiu essa ideia de criar a marca própria? Então, Luiz, quando a gente fecha uma parceria de distribuição, existe um compromisso, né? O cara vem aqui no estado de Alagoas, só esse produto, só quem vai distribuir é você. E o compromisso é muito grande, porque você tem que desempenhar, você tem um JBP que tem que ser atingido, né? Tem os desafios, né? Tem as premissas, enfim. E aí lá atrás, na parte de grãos, nós tem um entendimento de vários cenários, né? O grande empresário, ele despertou nele entrar nesse segmento de grãos, né? Parte de grãos, a parte de feijão, arroz. Então, poxa, pensando como se eu pego várias empresas para fazer uma distribuição aqui no Estado de Alagoas, por que não criar uma marca minha? Né? Eu vi um cenário, sinal tem um entendimento muito grande da parte de produção, a parte agrônoma, né? Então, deixa eu pegar aqui uma marca, né? Então, nós criamos uma marca. Hoje, já são 5 marcas, né? Defendendo a bandeira, né? E aí foi quando surgiu a ideia, né, de fazer esse processo, de fazer a parte de produção. Agora, recente, nós até estávamos comprando arroz, né, no popular, a gente chama beneficiado. Então, agora, recente, nós investimos também no maquinário para beneficiar o nosso arroz. Então, isso significa, popularmente falando, que nós compramos o grão de arroz em casca do produtor, né? Então, o produtor faz a plantação de arroz, faz a colheita, dá para alguém beneficiar é tirar a casca do arroz e nos vender o grão. E agora, recente, né, nós fizemos alguns investimentos para a gente fazer esse beneficiamento. Então, nós temos maquinário hoje que faz esse processo de descasca do arroz, porque aí você gera mais competitividade. Temos alguns projetos, sim, de sair com a nossa marca própria do Estado, né? Até porque com os maquinários investidos vai ter muito arroz, muito feijão produzido e ele precisa ser escoado, né? Então, foi uma ideia bem bacana. Hoje é algo que representa em torno de 20% do nosso faturamento, né? Algo que o Sinaldo diz, a principal atividade dele na empresa é essa, né? Então ele delegou praticamente tudo na mão dos gestores, mas a parte de grão é algo que ele não abre mão, né? Até para ele sempre diz, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter uma atividade. E né? essa parte é bom que ele compra feijão e arroz. Verdade, Luiz. É ele que compra essa parte de feijão e arroz. Tem gente que briga, não, deixa eu comprar. Porque se acertar ou errar, é ele mesmo. É ele mesmo. Verdade. Então, é ele que faz essa aquisição, né? E até para ele se sentir útil, né, na empresa como um todo, né, fazer de fato alguma atividade. Então, ele faz a compra, ele tem as ideias de marcas,
né? Então, Sinaldo é um pouco também de marketing, né? Também. O Clebson é interessante que esses anos estudinho com o Sinaldo, quando o Sinaldo pensa em falar, ele já sabe o que vem, então já tem a leitura, então já o relacionamento de Sinaldo e Cleberson, principalmente nessa parte de produção em alguns projetos, é muito bem alinhado. Então, desde a criação da logomarca, né, modéstia à parte, assim, com todo respeito a todos os concorrentes, mas a nossa logomarca, né, falando da logomarca da empresa, né, simboliza um coração, mas é ali a junção de um S e de um P, né, de S pessoa. Modéstia à parte, assim, desconheço qualquer outra empresa que tenha a beleza de uma logomarca, foi muito bem criada, e que Clebson fez parte desse processo. Então, assim, a parte de grãos é algo que a gente olha até com um olhar mais no detalhe, né? Como o supervisor e o gerente lá, sabe, da empresa, esse aqui é do Sinaldo, então ninguém quer receber uma ligação do Sinaldo para dizer que está performando mal, né? Então, assim, a equipe é muito bem imbuída para fazer esse processo. É especial e... Aí tem a Especial, aí tem a Sorriso, tem Campos Verde, tem Cremosinho, Gostosão e Top, né? Então foi criando esses produtos. Na Especial a gente fala da parte de grãos, também na parte de panificação, temos vinagre, tem a parte de especiarias, né? Camomila, boldo, né? E aí temos também o alho, temos também vinagre, né? Então o portfólio vai aumentando. Você vai ganhando referência no mercado, então o cliente já vai confiando você estender. Então hoje, além, começou com a parte de grãos, então hoje a gente costuma dizer que é bem mais robusto, né? Desde um carvão que a gente faz também na nossa marca, e aí tem uma farofa, tem goma de tapioca. Então o leque ele vai aumentando porque para o PDV ele já conhece a marca, então ele está incluindo mais um item, né? Mas ele já conhece a marca, né? Já está enraizado para ele, né? E aí também vem o portfólio das outras marcas, né? A parte Sorriso também de forma mais resumida, né? Então Especial é um leque maior, vamos dizer que o leque da Especial é maior. Sorriso ele se resume na parte de grãos. E quando eu falo em grãos, estou falando de feijão, carioca, fradinho, preto, arroz, farinha e milho para aves. Campos Verde também, né, se resume nessa parte de grãos. Top foi uma marca que o Sinaldo criou para fazer um produto mais requintado, um produto mais premium, né? Um produto que o consumidor entenda que é o tipo 1 da família, né? E aí depois veio o Cremosinho e Gostosão com marcas de combate para a gente atender um outro público. Então, nós temos categoria de produto para atender o premium, o intermediário e o mais popular. Mas que sacada, né? Genial. Eles simplesmente fazem o seguinte, tem um produto para todos os clientes e todos os gostos, né? Perfeito. Agora tem uma coisa que a gente estava observando, o e-commerce personalizado que o Azul hoje tem. Poderia falar um pouco mais sobre isso, Wilson, por favor? Então, aí volta até no que o Luiz falou de IA, tem uma sinergia porque a gente fala do B2B e o B2C, né? O e-commerce do Azul está falando do B2C, né? O atendimento de empresa para a pessoa física, e o B2B seria o de empresa para empresa. Então, no Azul, foi uma sacada também que nós tivemos há alguns anos para complementar a operação do Azul. A gente viu que estava faltando algo, né? Uma operação de 5 anos, mas a inovação, a paixão em servir, o inovar, né? Então isso faz parte também do processo, né? É algo que já tem já representa um faturamento interessante, longe ainda do que o varejo traz, né? De número, né? Pegando com base naquilo que eu falei, o material humano em si, o cliente ir no supermercado, fazer sua feira, tem muitos clientes que têm prazer, né? Ele não trata como uma obrigação, né? Ele tem prazer em ir no supermercado, tranquilo, bota uma roupa legal, Perfeito. né? Pega o carrinho, vai empurrando, uma música ambiente, né, no estabelecimento. Então,
é fazer isso para muita gente é prazeroso, muito prazeroso. Então são pessoas que vai usar o B2C, o e-commerce, em algumas ocasiões, né? É uma forma de atender uma necessidade, né? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, né? Minha esposa ama estar no Azul, fazer justamente a chamada feira do mês, mas a gente sabe que tem alguns produtos que você tem que comprar semanalmente, né? Você não compra a parte de fruta e verduras para o mês todo, né? Você não compra. Então, então às vezes, pegando o exemplo lá de casa, Lívia vai lá na plataforma, tá com alguns compromissos com as crianças, já meio apertado, na rotina dela o tempo está bem apertado, então vou aqui na plataforma do Azul, vou agendar a entrega, né? Então na plataforma você consegue fazer o agendamento. Então, poxa, eu vou levar as crianças na escola, por volta de 4 horas, 4h30 eu vou estar em casa, então vou fazer minhas compras e vou agendar para receber 4h30. E aí 4h30 tá lá buzinando na porta, Rapaz, a motinha, né? Bibi, Bibi chegou chegamos. e atendeu a necessidade, né? Que talvez ela teria que passar por lá. Né? Então, assim, é uma realidade já, né? De muitos varejos, né? Ter o B2C, né? O e-commerce. E nós, quanto Azul, ela faz um complemento da operação, né? Então, o Azul, para fechar todas as portas, estava faltando o e-commerce. Aí eu faço uma outra pergunta mais além, não sei se você vai poder me responder ou nos responder, né, Luiz? Mas entenda, nós estamos aqui com o Milson, diretor comercial do Grupo S Pessoa, e nada melhor do que a gente aproveitar alguns momentos e tirarmos algumas dúvidas. O S Pessoa, não sei se você pode falar, tem algum projeto para e-commerce no futuro? Tem um projeto, né? Ele está no calendário que nós projetamos, né? Vamos dizer, com 70% concluído, né? Temos um projeto. Em breve vamos estar lançando. Né? O que eu posso falar dentro de mão é isso. Eu vi que ele ficou no... É, Não, tudo bem, tudo porque bem. realmente ele está preparando. Faz pergunta difícil. Você não, porque nós vamos tratar. É, Pelo que a gente percebe, vai ser uma grande surpresa e um grande lançamento. vai. Mas se não puder falar mais nada, nós vamos ficar na curiosidade e no aguardo desse grande lançamento. Legal, né? de fato é isso. A gente está em um projeto e eu quero deixar como cena para próximos capítulos, porque a gente, com base nos nossos valores, inovação e paixão, a gente quer inovar, a gente quer fazer algo diferente, né? Então, em breve a gente vai falar mais um pouco. Nós estamos, Milson, nós estamos chegando ao término, não é? Luiz, tem alguma outra pergunta sobre? Só não pode perguntar, veja bem, que eu não vou mentir. Nós estamos curiosos sobre a nova empresa que está vindo e sobre como, mas nosso diretor deixou claro que nós vamos aguardar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta a fazer a você, Milson. Você é um grande gestor, né? Uma grande pessoa. Obrigado, Luiz. Nessa sua jornada, qual é o objetivo mais importante que você quer alcançar? Então, Luiz, cara, eu sou muito grato a tudo, né? Ficou bem claro aqui por tudo que a empresa me proporcionou, né? Enquanto pessoa. Eu não tenho dúvida que o Milson de hoje é um Milson diferente de quando entrou, muito diferente, muito, extremamente diferente. Então, a empresa ela me ajudou a ser um grande profissional, me ajudou a ser uma grande pessoa, um pai bom, um esposo bom, né, um filho bom. Então, ela contribui, porque ela contribui não só no aspecto profissional, mas também no aspecto pessoal. Então, assim, a gratidão é enorme, né? E trazendo como objetivo, bem claro, bem direto, eu resumo numa única palavra, Luiz: permanência. Permanência. Poxa, Deus já me abençoou com tanta coisa que eu só tenho a gratidão e que Ele me mantenha. Me mantenha no grupo, me mantenha essa pessoa, né? A gente tem sonhos pessoais, a gente tem sonhos profissionais, mas acredito que a permanência, né? Quando eu falo permanência, é permanecer crescendo enquanto empresa,
é poder entregar cada vez algo melhor, é poder tentar formar pessoas melhores, né? A gente, uma vez por mês, faz uma reunião com todo o time, né? Geralmente, a primeira sexta-feira do mês, a gente reúne todos os vendedores, todos os supervisores, todos os gerentes, coloca numa sala, a gente prepara o material, passa praticamente o dia todo, e a gente fala muito e sabe que a gente não consegue, talvez, atingir a todos, né? Porque cada um tem um pensamento, né? Mas quando a gente consegue mudar algumas pessoas, é muito prazeroso para a gente poder ajudar a terminar a reunião, ou talvez essa pessoa já em outra empresa, depois eu aprendi com o Milson isso. Então, não tem preço, né? É algo muito prazeroso você chegar e, poxa, eu contribuí com essa pessoa. Realmente. Não é muito prazeroso. Que coisa boa. Milson, nós vamos fazer aqui um bate e volta. Sempre nós fazemos isso com nossos entrevistados, tá? E vai ser feita algumas perguntas a você. Você pode resumir ou numa frase ou numa palavra. Lembre-se, você, acima de tudo, mais uma vez reiteramos nossos agradecimentos. Nos sentimos honrados em tê-lo aqui conosco no podcast Escola do Varejo. E o quanto é bom. Você é o que você disse que é. Tá certo? Perfeito. Obrigado. Milson, o que uma empresa não pode deixar de ter? Dedicação. E o que uma empresa não deve ter? Arrogância, prepotência. Milson, se você, numa palavra ou numa frase, Lívia, Maria Alice e João Lucas, para você. Tudo. Só um minutinho. Vamos fazer uma coisa melhor? Uhum. Eu acho que diz o pessoal que nada melhor do que ao vivo e em cores. Então, nós pedimos que, por favor, que entre sua esposa e seus filhos. Pessoal, nesse momento, nós vamos receber a esposa do Milson, Maria Alice e João Lucas. Rapaz. Muito obrigado, Lívia. Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda. É uma cadeira para ela. Não, vai pegar já. Quer ver? Olha, pai, olha pro pessoal ali. Diz legal. Oi. Seja bem-vindo. Maria Alice e João Lucas, tudo bom? João, beleza? Tudo bom, Lívia? Seja muito bem-vinda. É um prazer em tê-la aqui no podcast Escola do Varejo. Eu sou o Ricardo Monteiro, esse é o Luiz. Tá? Tudo bem. Pessoal, nós fizemos essa surpresa hoje ao Milson. Primeiro, Milson, essa foi tocante. Rapaz, essas coisas, eu sempre digo o seguinte, eu não tenho idade mais para essas coisas. Luiz ainda não. Mas essas coisas, dá um negócio no coração do cara que o cara se arrepia todo. Não, aqui, esse estúdio, pessoal, aqui tem um cisco que cai no olho da pessoa, que a pessoa... rapaz. Clebson, primeiro agradecer ao Clebson, tudo isso nós foi temos... Foi pelo Clebson, não foi? Não, na verdade, ele tinha dado a ideia e o Clebson disse, Clebson, vamos fazer de uma forma que seja uma grata surpresa. Lívia, muito obrigado por você ter aceito. Saiba que nós estamos muito felizes em ver a família, todo mundo junto, tá? Mas nós estamos fazendo aqui um momento bate e volta. O que é o momento bate e volta? Nós vamos citar uma frase, uma palavra, e o Milson resume numa frase ou numa palavra. Mas agora eu quero fazer diferente, meu sócio. Lívia, eu queria que você olhasse para o Milson nesse momento e me dissesse, ou numa frase ou numa palavra, o que o Milson representa para você e sua família? Porto Seguro, resiliência. É um homem muito forte, tem um coração gigante, assim. Vê gratidão em tudo. É impressionante. Acho que vocês conseguiram, eu não acompanhei, não tive como, mas eu acredito que vocês conseguiram sondar isso dele. Coração gigante, é um homem espetacular. Milson. Eita, meu Deus, eu não gosto de ver assim, que eu não tenho mais, né, o coração do cara. É o Cisco, né? É o Cisco, Milson, eu queria que você me dissesse, Lívia, Maria Alice e João Lucas, numa frase ou numa palavra para você. Eu acho que o ser humano, acho que
o principal sonho de qualquer ser humano é formar uma família. E Deus, ele me abençoou demais. Ele me abençoa todos os dias. E ter Lívia do meu lado é fantástico, né? São muitos anos juntos, né, de convivência. Ela, de fato, me completa, né? E aí, quando vem os filhos, eu sou muito emotivo quando falo de família. E meus filhos é meu tudo, né? É o principal combustível. Vamos ver a tela. É meu principal combustível quando a gente tem aquele dia mais estressado e de fato a gente chega em casa e vê nossa família. Então a gente... Papai. Oh, meu filho. Não, tá, Esse é o João Lucas. não, tá tudo jóia. Que é o quê? Eu não sei. Não, isso aí depois a gente isso aí conserta, né, gente? Isso é o importante, é esse momento. 5 minutos. Então, quando a gente chega em casa, a gente vai ajeitar. Então, quando a gente chega em casa e vê nossa família, a gente tem uma gratidão, né? E sabe que tudo que a gente faz é por eles. Milson, numa palavra ou numa frase, Deixa a mamãe colocar. Deixa a mamãe colocar. Vou dar pro tio Binho, ajeita. Ajeita, tio Binho. chega, tio Binho. O nome dele é Clebson, mas chama ele de Binho. Arretado. Esse é bacana. Milson, numa palavra ou numa frase, Sinaldo Pessoa. Sinaldo, eu vou dizer que ele é meu segundo pai. Faça o seguinte, a câmera é sua. Pode olhando para essa câmera e fala. Então, Sinaldo, gratidão enorme por fazer parte de sua empresa, de poder me receber, né, quando eu talvez não sabia de muito pouca coisa, mas ele abriu a porta da empresa dele para mim e me ajuda, me conduz, me dá confiança, né? Quando eu digo que eu não me vejo mais fora da empresa, não é algo da boca para fora, é algo que ele sabe que é uma verdade. Ajeitou. E aí ele é fantástico comigo e com os deles também, né? Então, um empresário de sucesso, alguém que eu tenho uma gratidão enorme que eu nunca vou esquecer. Milson, e Deus? Deus é a nossa base, né? É o que nos fortalece todos os dias. Eu sou uma pessoa católica, praticante. Eu sou uma pessoa que, junto com a minha família, a gente tem o hábito de ir às missas aos domingos, né? Nos abastecer, né? Porque Deus, ele tem que estar presente na nossa vida, em todos os momentos, né? Grupo S Pessoa. Muito aprendizado, muita troca de informação, uma família fantástica, né? Companheiros que a gente, nessa trajetória, aprendemos muito, né? Desde a nossa diretora administrativa do grupo também, algo que eu tenho um carinho enorme por ela. Eu tenho 21 anos de empresa, desde já tem 24 ou 25 anos de empresa. Então, Sinaldo, todo o projeto que Sinaldo vai fazer, ele chama eu, chama a Deise, e é nós três que debatemos, né, juntos, e Deise é fantástico, como também tem o meu irmão, que é o gerente logístico da empresa. É o Vandernilson, né? Vandernilson. Vandernilson. Né, eu tenho um Kleber, então, assim, são muitas pessoas, né? O Kleber também é um cara que tem muito tempo de ligação com a gente lá, tem muito tempo de ligação comigo. É um cara que existe um respeito muito grande, tanto daqui para ele como dele para mim. Então, o Grupo S Pessoa, ele é uma escola para a nossa vida que não existe melhor. Que coisa boa. Milson Santos, avaliando Milson Santos numa palavra, qual seria a maior virtude? Eita, difícil, Ricardo. Avaliar a si próprio não é fácil, né? Mas numa palavra ou numa frase? Posso dizer que um ser humano do bem.
Se você tivesse a oportunidade de poder tomar café com uma pessoa e pedir um conselho a essa pessoa, primeiro, quem seria essa pessoa? Minha esposa. E que conselho você pediria? Se for pessoal, não precisa falar. Então, a gente conversa muito, né? A gente, além de marido, né, e esposa, nós somos amigos, né? Então, é uma relação muito, muito próxima, muito verdadeira. Então, as opiniões, né, tanto de Milson para Lívia, como de Lívia para o Milson, ela está muito evidente. Então, a Lívia, ela de fato me completa, né, em todos os sentidos, né? Então, Bacana isso. o café seria com ela. Se fosse para escolher uma pessoa, Seria a Lívia. seria a Lívia, né? Não posso deixar também de dar ênfase a meus pais, né? Que minha mãe, Dona Graciete, meu pai, Gilvan, do Carmo, que me ensinou muita coisa, né? Criação com nossos pais, né? Então, a base familiar, ela é muito importante na vida do ser humano. Coisa boa. Antes de passar a palavra para você, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, Milson. Cara, você é fantástico. Eu conheço você há vários anos e uma coisa que me chama a atenção é a sua constância. Você só tem uma diferença. Você cada vez mais evolui como pessoa e profissional, mas a sua essência não muda. Há quem diga, né? Na árvore, as folhas mudam, mas não o tronco. Não as raízes, perdão. Então, você é um cara, assim, admirável. Quando foi feito os stories, não foi pabulagem, foi algo à sua altura e merecido. Lívia, muito obrigado por você ter nos ajudado a fazer essa surpresa maravilhosa. Foi algo que nós já tínhamos decidido, não foi ontem, Luiz. E só quem dizia, poxa, será que ali vai fazer que nem a festa de aniversário, né? Olha, vai ter uma festa de aniversário do patrão. Mas você foi muito assim, muito assertiva, e ter você, seus filhos, se apresentar aqui no nosso podcast, nós só temos a agradecer a você, tá ok? Luiz? Muito obrigado também, Lívia, você e sua família. Muito obrigado, Milson, por dedicar o seu tempo e passar para a gente um pouco da sua história, tanto da vida pessoal como profissional. Somos muito gratos por sua presença aqui e de todos vocês também. Nós passamos agora a consideração final para você e após isso nós vamos então oficialmente encerrar o episódio de hoje. A palavra é sua e da Lívia também. Eu que agradeço, né, Ricardo, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, poder tentar ajudar alguém, Luiz, que vai assistir esse podcast. Eu sou muito grato a Deus por tudo, né, que Deus me proporciona na minha vida. E vocês, fortalecendo, né, estão de parabéns por todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Trazer pessoas aqui, poxa, que a gente aprende a gostar, né? O Juninho de São Luís, de Aloísio, de Fagner, né? Do Charlone, que, poxa, tem experiência no varejo incrível. Toda vez que eu estou conversando com essas pessoas, a gente sempre aprende algo com eles. Então, poxa, parabéns, que seja muito duradouro, né, o programa de vocês, que vocês se perpetuem durante muito tempo. Muito obrigado. Né? Então, de parabéns mesmo vocês pela iniciativa, tá? Muito obrigado. Gostei pra caramba. Pessoal, nós sempre encerramos com uma frase, e a frase hoje é em respeito ao nosso entrevistado, em respeito ao grupo S Pessoa. Alguns anos atrás eu estive lá e eu vi uma frase que me tocou e eu quero aqui compartilhar com vocês, que dizia o seguinte: quando se quer chegar no cume de uma montanha, não se deve importar com as pedras no caminho. É um provérbio oriental. Segue a gente na nossa página do Instagram. Você que está assistindo esse episódio, se inscreva no nosso canal, comente, dê sugestões, dá o like e podcast Escola do Varejo. Até a próxima. Valeu. Milson, muito obrigado.